Encontre as inclinações das linhas contendo os seguintes pares de pontos. As coordenadas do item A, 3 e 2, 5 e 3. A inclinação dessa linha é dada por y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. O que isso quer dizer? A inclinação vai ser este y menos este, 3 menos 2, dividido por este x menos este x, x1, x0, 5 menos 3. Isso quer dizer que m vai ser igual a 1 sobre 2, m igual a meio. Isso nada mais é que a tangente de um ângulo, θ, por exemplo, ou alfa ou beta, tanto faz, é igual a meio. Então a pergunta que nós temos que fazer: qual o ângulo cuja tangente é igual a meio? Ser quanto mede θ. Isso nós podemos resolver utilizando a calculadora. Vou pegar meio, 0,5, e descobrir qual ângulo é esse. Função trigonométrica segundo a função tangente. É um ângulo de 26,57 graus aproximadamente. Vamos ver isso no GeoGebra que vai ficar mais claro. Vamos marcar o ponto coordenadas 3 e 2. O ponto B que tem coordenadas 5 e 3. Vamos traçar uma linha ligando esses dois pontos. Note que essa linha tem uma determinada inclinação em relação ao solo, ao piso, né? Traçando uma reta como sendo piso, observe que ela vai formar um ângulo. É esse ângulo que nós calculamos que deu 26,57. Esse ângulo, chamando de ângulo alfa, nós chamamos de θ, isso não tem problema nenhum. Observe por que deu esse 26,57. Porque essa linha forma com o piso um ângulo, e se nós conectarmos B com outro ponto C, ele forma uma perpendicular, e nós teremos um triângulo retângulo, tá? E essa linha que nós fizemos é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse ângulo que me dá a inclinação, ele nada mais é que a tangente, aqui no caso de alfa, é igual a cateto oposto, fizer a medida de B até C, sobre a hipotenusa. Qual a medida desse cateto oposto? As coordenadas desse ponto aqui, esse é 5 no x e 2 no y. Então, se nós quisermos saber a medida h, nós fazemos 3 do y menos o 2. Por isso que é y menos y. y1 menos y0. Certo? Tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é o cateto adjacente? X, que é o mesmo x que está o B, né? Menos x1 menos x0, que é o 3.
Por isso que nós obtivemos meio. Tranquilo? Agora vamos fazer pelo mesmo processo o item B. As coordenadas do item B. A inclinação vai ser igual y1 menos y0 dividido por x1 menos 5 menos x0. Então a inclinação vai ser igual menos 3 menos 1 menos 4. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar menos 5 mais 2, menos 3. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então a inclinação dessa linha vai ser igual a 4/3. Que ângulo que é esse? Então a tangente de θ ao terço, aplica que o ângulo vai ser igual, pegar nossa calculadora, 4 dividido por 3 dá 1,33. Trigonometria, segunda função, tangente. É um ângulo de aproximadamente 53,13 graus. Conferir isso no nosso GeoGebra. Marcar os pontos, ponto A, menos 2 e 1, ponto B, menos 5 no X, menos 3 no Y. Aqui estão nossos pontos. Vamos traçar a linha ligando o A com B, essa linha. Então, segmento, formar o nosso triângulo retângulo e vamos medir nosso ângulo, 53,13 graus, conforme nós calculamos. Nós já explicamos no anterior, né? Que aqui forma um triângulo retângulo e que A até B, essa linha, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Nós calculamos a inclinação, quantos graus tem de inclinação essa linha em relação ao solo, ao piso. Imagina uma rua inclinada, quanto que essa rua está inclinada? Se esse aqui fosse uma rua, ela estaria inclinada a 53 graus aproximadamente em relação ao solo. Nós calculamos isso fazendo a tangente desse ângulo. Lado oposto, tangente alfa. Esse lado oposto tem coordenadas menos 2 no X e menos 3 no Y. Então nós fazemos 1 menos 3 sobre menos 2 menos 5. Negativo com negativo, positivo. 1 mais 3, 4. Negativo com negativo dá positivo. Menos 2 mais 3 mais 5 dá 3. Em relação ao cálculo que nós fizemos, nós invertemos a ordem, mas não importa. Se você pegou esse y,
primeiro, você tem que pegar esse x primeiro para fazer o cálculo, para não dar problema com o sinal. Tudo bem? Esperamos ter ficado bem claro isso. É isso aí.